Olá, graduandos da VJM, modalidade EAD. Agora, sou o professor Carlos Magro. Agora a gente vai para a parte prática do Laboratório de Física 3. Vou apresentar os equipamentos primeiro e na sequência eu vou começar a montar para ver os detalhes como é que eu estou montando, porque não dá para realizar o experimento todo, levantar um gráfico, fazer aquela coisa. Não, vou mostrar como que funciona e no dia do encontro presencial a gente vai ver os detalhes e vocês vão vivenciar, manusear mesmo os equipamentos e fazer a experiência por si só. Beleza? Primeiro, vou mostrar uma fonte. Estou com uma fonte aqui de corrente contínua, né? Uma fontezinha simples, ela vai de 0 a 15 volts. Eu tenho aqui uma vasilhinha onde eu vou usar para colocar minhas placas de zinco. Minhas placas vão ser minhas placas paralelas, né? Só que antes eu tenho que fazer o seguinte, né? Só para mostrar. Antes eu tenho que pegar essa minha plaquinha e colocar um papel milimetrado lá dentro, destacar as linhas horizontais, né? Uma vez que a placa vai ficar aqui, ó, vão ficar paralelas. Então eu intensifiquei mais as linhas paralelas às placas, que eu vou andar na direção de uma placa ou outra, né? E deixei só uma no meio para ver o que acontece ali, ok? Então tá aqui o equipamento, vou montar a prática, vou usar um multímetro, tá? Qual que é a razão desses dois diferentes aqui? Esse aqui é o mais sofisticado, mais completo, ele é mais sensível, resistência interna na função de amperímetro é bem menor, então ele é mais preciso para medir corrente, né? Eu vou utilizá-lo ao longo dos experimentos. Aqui no caso a gente vai medir mais voltagem, para medir voltagem esse mais simples aqui atende bem. Eu vou colocar ele na função de corrente contínua, né? Não vou passar, a fonte vai de 0 a 15 volts, eu não vou passar de 20, né, obviamente, e vou iniciar meus experimentos dessa forma. Bem, primeiro eu tenho que alimentar as placas. Vou deixar essas placas aqui, né, e ligar um polo da bateria, pegar o polo negativo aqui, ligar em uma das placas, ligar aqui no meio, só para ter uma distribuição mais uniforme do cano. Vou pegar o outro polo aqui, polo positivo, e jogar na outra placa. Lembrando aí da parte teórica, né? Eu estou pegando aquele símbolo lá que eu fui mostrado antes, aquelas placas paralelas, e estou vivenciando elas aqui, ok? Não dá para fazer, eu só coloquei o papel aqui no meio, né? Não dá para fazer esse negócio na seca, assim, eu vou jogar um pouquinho de água aqui em cima, só para ter onde medir meus pontos. Que pontos são esses? Eu vou medir o potencial ao longo daquelas linhas que eu mostrei anteriormente, né? Vou pegar aqui o comum do meu voltímetro, vou deixar a ponteira, essa que vai ficar passeando ali entre o campo, para ver o que acontece, e essa e outra aqui eu vou ligar, na minha bateria, ok? Vou deixar no jeito aqui, e acompanhando as medidas. Dá um pouquinho de água. Quanto? Bem, suficiente só para tampar aquele papel que eu mostrei antes, para a ponteira andar só dentro da água. É pouquinha coisa. E vou monitorar aqui. Então, o que foi feito aqui? Está aqui o voltímetro, né? O voltímetro já posicionado aqui. Um dos polos eu liguei aqui no polo preto, que é o polo negativo da bateria, né? Ou da fonte, no caso aqui. Liguei, todo mundo está ligado, tanto o polo negativo da bateria está ligado nessa placa, quanto um dos polos lá do voltímetro. O outro ficou livre, que é a minha ponteira aqui, que vai navegar nesse negócio aí. O polo positivo, que é o vermelho, está já ligado aqui bonitinho em uma das placas, né? Agora eu vou ajustar, ligar a fonte, liberar um pouquinho de corrente aqui, só para dar liberdade para poder movimentar, para aplicar a tensão. Aqui a tensão não precisa ser alta, assim que se eu colocar aqui, que sejam 2 volts já serviria, né? Mas só para dar um valor um pouquinho maior, vou colocar aqui pelo menos uns 5 volts. Aproximadamente 5 volts, ó, certinho. Bem,
Aí, se eu encostar na placa positiva, né, eu vou ter lá os 5 volts, aproximadamente 5 volts. Né, lá, certinho, 5 volts. Se eu encostar então, que aí dá a diferença de potencial certinha, porque um lado do voltímetro está ligado lá na outra placa, quando eu pego a placa oposta, mais ou menos no meio, dá certinha a mesma DDP que foi aplicada na fonte. Quando eu encosto na primeira placa, olha lá, não dá diferença de potencial nenhuma, porque, né, eu estou na mesma placa, estou no mesmo potencial. Beleza. Então eu vou sair do 0 até chegar no 5. Né? Vou tentar fazer isso, de forma ordenada. Então eu coloquei aqui, ó, dentro d'água, coloquei aqui mais ou menos a cada 1 centímetro, né? Vou dar um passo aqui cada 1 centímetro. Talvez no início não dá para pegar muito bem, mas já percebemos uma variaçãozinha lá de 0,80 aproximadamente, né? Volts. Então eu estava na placa que não tinha nada, zerado, já peguei uma DDP, uma diferença de potencial de nunca peguei o ponto certinho, né? Exato, que já peguei 1 volt de diferença. Se eu andar mais um pouquinho, vou andar uns 2 centímetros aqui, tá mais de 2 centímetros, né, da placa, já foi para 1,75. Então andar mais 1 centímetro, tem até uma precisão, tá vendo? 2,06. Andar mais uns 2 centímetros, dá um passinho um pouquinho maior, já estou quase no meio da placa, então já está dando praticamente a metade da diferença de potencial, 2,73 aproximadamente. Então, pular uns 3 centímetros agora. Então, está vendo que à medida que eu vou afastando da placa, aumentando a distância, a minha diferença de potencial também está variando, ok? 3,94. E assim por diante, olha só, à medida que eu vou andando aqui, né, minha placa vai variando, ok? Esse valor negativo aí é só questão de sentido. Olha só, se eu mudar o sentido aqui, ó, vou colocar minha ponteira aqui no volts e passar o polo negativo para o comum, tá vendo que os valores agora já assumiram valores positivos. Aí eu volto aqui para minha placa, né, para minha placa que dá a diferença máxima lá de 5 volts, vou lá para a placa inicial, onde o voltímetro está ligado, os 2 pontos ligados na mesma placa, deu 0, e vou variando. Agora os valores, as variações agora vão ser positivas, olha só, vou tentar andar aproximadamente 2 centímetros aqui, ó, 1,5, mais 2 centímetros, né, 2,14, mais 2 centímetros. Então, à medida que eu vou aumentando a distância, a minha diferença de potencial vai variando, olha só. Né? Poderia iniciar da placa maior, né? Aí você vai perceber melhor o gráfico que eu vou te mostrar daqui a pouco. Olha só, sai da placa de 5 volts, aproximadamente 5, né? Aí eu vou lá, 2, um pouquinho mais de 2 centímetros, já caiu um pouco. Então eu estou aumentando a distância da placa e a tensão está diminuindo. Aumento mais um pouco, andei mais ou menos agora uns 3 centímetros, caiu mais um pouco, estou aumentando a distância e caindo a tensão. Mais 2 centímetros, caiu mais um pouco a tensão, aumentou a distância. Mais uns 2 centímetros, caiu ainda mais, dá um pulinho aqui de uns 3 centímetros, já caiu para 1,5. Então está vendo que à medida que eu vou aumentando a distância da placa anterior, né, da placa que está ligada no polo vermelho, no polo positivo, foi caindo de 5 à medida que eu ia aumentando a distância até cair lá no 1,5. Veja bem, né? Deu certinho, agora você vai entender que você viu que foi inversamente proporcional, né? Quando eu saio de maior potencial, né, de 5 para o de menor, na direção do de menor, eu aumento a distância e diminui a tensão. Então você vai ver essa curvinha lá no gráfico, né, que eu até antecipei lá na teoria, né? Beleza. Isso eu fiquei andando na direção das placas, aproximando e afastando. E se eu pegar uma linha qualquer aqui, ó, tentar pegar do meio, aproximadamente do meio aqui, ó, 3,32 volts. Se eu andar ao longo dessa linha, naturalmente que eu não estou nem afastando e nem aproximando da placa. Então, andando mais ao longo aí, 3,29, 30. Deu uma variaçãozinha ali no último ponto, mas pequena. Depende muito de você seguir a linha certinho, né? O papel costuma enrugar um pouquinho. Tá, ó, já voltou no valor lá, 3,20. Então, assim, a oscilação é muito pequena. Olha só, 3,25, 27. Ah, mas está variando um pouquinho aí, Carlos. Não, mas veja bem, se eu andar na direção das placas, olha que a variação é bem maior, bem significativa. Eu afasto ou eu aproximo,
Tá vendo? É bem significativo. Agora, ao longo da linha, onde eu não estou nem aproximando nem afastando de ninguém, é praticamente o mesmo valor. Então, o objetivo era o quê? Perceber de uma tensão de 5 volts, né, essa relação dessa tensão, à medida que eu vou afastando, né, aumentando a distância, essa tensão vai caindo. Aí eu vou entender meu gráfico lá na frente, né, eu vou aumentando a distância, vai caindo cada vez mais, até eu chegar na placa de potencial zero, né, até chegar a encostar lá na placa de potencial zero, zerou tudo aqui. Então você viu que à medida que a potencial foi diminuindo, eu fui aumentando a distância, a minha curva foi sendo construída, né? Então você já imagina o que vai dar aí. Esse era o objetivo, perceber essa relação que existe entre a diferença de potencial, que é a diferença de energia entre as duas placas, de 5 a 0, perceber isso ao longo da linha. Outra coisa que nós percebemos também é que quando eu nem afasto nem aproximo, vamos pegar uma outra linha diferente, ó. Vamos pegar essa outra aqui, ó, mais próxima da placa de 5 volts, 4.83. Aí andei mais um pouquinho ao longo da mesma linha. 4.93. A mesma linha. 4.90. Ficou mais perceptível ali ainda, ó. Agora, à medida que eu vou afastando, chegando nas extremidades, não é muito interessante. O campo já não é tão uniforme. Então ele é mais uniforme aqui no meio, ó. Se eu seguir uma linha retinha aqui no meio, ó, 4.92, 4.90 praticamente, mas aqui no meio ele é mais linear, mais coerente, tá vendo? Agora, se eu for para as extremidades, o campo começa a distorcer, né? Se eu pegar aqui bem na extremidade, pegar aqui no meio, 3.56 mais ou menos. Vou lá na extremidade, lá na lateral já dá uma variaçãozinha maior, o campo já é mais distorcido. Então o objetivo era esse, né? Com isso dá para a gente perceber o gráfico logo na sequência, o que daria essa diferença de potencial ao longo da distância. Bem, então agora nós vamos para o gráfico. Então observa só, aqui eu coloquei valores teóricos, né? O comportamento é o mesmo, né? Comecei dos 5 volts, que era o valor que eu tinha colocado lá, e fui aumentando a distância, fui variando de 0 a 10, né? Tá 10 centímetros, né? Tá bem exagerado, é só hipotético para perceber o comportamento mesmo. Aí eu fui variando 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60. À medida que eu fui fazendo isso, eu fui percebendo, com base na fórmula, né? Eu fui percebendo que a tensão vai diminuindo. Então, do primeiro ponto 0,10 para 0,20, dobrou. Aí a minha tensão dividiu pela metade. Não tem nada ao quadrado na fórmula, né? É inversamente proporcional. Aí quando eu passei do 0,10, comparo o 0,10 com o 0,30, tripliquei. Aí o que eu fiz? 5 volts dividido por 3, 1,67. Então o comportamento é esse. Quadrupliquei, foi do 0,1 até o 0,4. Beleza, então peguei os 5 e dividi por 4, caiu para 1,25. Então a gente percebe que é inversamente proporcional. Aquela formulazinha da teoria que eu descrevi, o gráfico que eu descrevi, agora está aqui, potencial em função da distância. À medida que meu potencial foi diminuindo, lembra que eu fui saindo, afastando da placa de 5 volts, aí fui aumentando a distância e afastando da placa. Então a minha voltagem, né, meu potencial foi caindo. Se fosse campo elétrico, né, nós chegamos a discutir isso ainda, mas se fosse campo elétrico, né, só pegamos a teoria, mudaria um pouquinho a relação, que passaria a ter uma distância ao quadrado ali, né, aí seria uma queda mais brusca, né, mas seria uma queda semelhante a essa daí. Bem, isso aí encerra então o experimento o experimento 1, que é o experimento de potencial elétrico, que fala justamente do comportamento do potencial elétrico, né, à medida que eu afasto das placas, né? Então, percebi um comportamento como esperado, como descrito pela lei, pela equação, e a gente finaliza aí, ok?